Então, acho que a gente já pode ir começando, né? Já passou uns 5 minutinhos do início, aí o pessoal vai entrando. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Ana Luísa, sou diretora aqui na RENS, na Rede Esporte pela Mudança Social. Eu queria perguntar, antes da gente começar, quem aqui não é da RENS que está no grupo? Se puder só se identificar, levantar a mão ou mandar uma mensagem no chat para eu ter uma ideia assim, das pessoas de fora. Tiago, bem-vindo. Bem, acho que a maior parte é da rede, né? Bom, eu vou apresentar rapidamente aqui a RENS para quem não conhece a gente. Então, a gente tem a missão de mobilizar e fortalecer organizações que atuam com o esporte para o desenvolvimento humano, com o propósito de colaborar para que as pessoas tenham acesso ao esporte e atividade física, né? A gente sabe que o acesso ao esporte e atividade física é um direito que está previsto na Constituição, mas na realidade não são, infelizmente, todas as pessoas que conseguem ter esse acesso. E as organizações que estão na RENS, né, elas muitas vezes estão em zonas de vulnerabilidade, oferecendo esporte e atividade física para as pessoas que muitas vezes, de outras maneiras, não conseguiriam ter esse acesso. Aqui na RENS, a gente tem três principais eixos de atuação. Então, a gente tem o eixo de mobilização, a gente coloca os nossos associados e membros e outros atores do setor para fazer atividades em conjunto. A gente tem um eixo bem importante de advocacy, né? Então, a gente procura colaborar para aprimorar e criar políticas públicas que são conectadas com essa nossa área do esporte para a mudança social. E a gente tem um eixo de conhecimento, conectado bastante com o dia de hoje, né? E a gente proporciona esses espaços para trocar e disseminar conhecimentos sobre o esporte e desenvolvimento humano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre captação de recursos, né? Sempre que a gente oferece uma formação, a gente, antes disso, pergunta para os nossos associados e membros quais são os temas de interesse, e esse de captação de recursos é algo recorrente, que o pessoal sempre pede muito para a gente, né? Que é algo importante para todo mundo. Então, a gente espera aí que seja um dia bem proveitoso para todos. Para quem ainda não é da RENS, fica o convite, né? Se você tem esse perfil de atuar com o esporte para o desenvolvimento humano, é uma organização que trabalha com isso. Depois que eu terminar aqui minha fala, eu coloco no chat para vocês como que é o processo para você poder participar da nossa rede e ter mais acesso a tudo que a gente oferece nesses eixos que eu expliquei. Então, essa foi a apresentação sobre a rede, né? Para essa formação, a gente fez uma parceria com o Instituto Filantropia. Então, eu queria convidar aqui o professor Danilo, que vai conduzir a gente na formação nos 2 dias, né? Então, a gente vai ter o dia de hoje, agora das 4 até as 18, e depois na semana que vem, na quarta-feira também, no mesmo horário. O professor Danilo, ele é conselheiro lá no Instituto Filantropia, ele é advogado também. Deixa eu até pegar minha cola aqui para falar algumas coisinhas sobre ele. É especializado em legislação do terceiro setor, gestão e sustentabilidade, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB e coordenador do Grupo de Direito e Captação de Recursos da BCR. Eu dei uma pinçada aqui em algumas coisas do currículo, né? Mas ele tem outras tantas aí bem interessantes. Então, Danilo, obrigada por estar aqui com a gente, né? Thaís também, que mediou nossa conversa aí com o Instituto Filantropia. E aí, deixa o grupo com você. Valeu, Ana, obrigado. Boa tarde a todos, tudo bom, Thaís? Enfim, como a Ana já me apresentou, né, realmente, né, eu sou formado em Direito, me formei na USP, em São Paulo, né, e trabalho no terceiro setor, acho que faz uns 25 anos, mais ou menos, e nesse tempo, bastante do que eu faço está ligado à captação. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre captação de recursos, mais como uma tarefa de gestão mesmo institucional, do que só apenas como algo de marketing, né? Então, vamos pensar na captação como desenvolvimento institucional,
mesmo, né? A ideia dessa formação, ela tá muito baseada nesse conceito. Então eu vou projetar, e eu acho que quando é assim, Zoom, não vai dar para me ver, eu acredito, né? É porque senão fica cobrindo a tela. Talvez vocês possam me ver aí pequenininho, talvez. Dá para ver sim, Tá dá, aparecendo já a apresentação? sim. Ótimo. Então, como a Ana apresentou, né, uma das coisas que eu ajudei a desenvolver, né, nessa comissão de direito do terceiro setor da OAB, essa comissão fez 20 anos esse ano, tá? E a gente passou esses 20 anos trabalhando também como a rede aí, bastante com advocacy, para melhorar as questões relacionadas ao terceiro setor, junto a políticas públicas, a melhoria inclusive da questão legislativa, né? Porque a gente tem um emaranhado aí de leis relacionadas ao terceiro setor e acaba ficando muito difícil até para o profissional do direito conseguir compreender. E junto a isso, não só no direito aí, no terceiro setor em geral, você não tem isso nas universidades, né? Você vai para uma universidade de direito, por exemplo, que eu fiz, não é tratado o tema, né? Muitas universidades de administração também não. Então a gente acaba tendo que mais se especializar depois. E aí eu ajudei a escrever para a OAB um manualzinho, uma publicação que chama Aspectos Jurídicos da Captação de Recursos para o Terceiro Setor. E isso é um trabalho que eu acho que ele já existe há uns 15 anos, a gente vem atualizando, então vale a pena depois baixar, é só depois no final eu passo para vocês o link, que é no site da OAB. Vou falar um pouquinho do conceito que a gente vai usar nesses 2 dias, de captação de recursos. Vou lá na minha mãe. Pessoal, só pedir para fechar o microfone, tá? Para não vazar o som para cá. Então, primeiro, né, vamos pensar nas características da atividade de captação de recursos dessa maneira mais ampla, como eu comentei. Outro recado que eu também não dei é que vocês podem levantar a mão ou perguntar a qualquer hora, tá bom? Não vou, assim, ter momentos específicos para perguntas, senão depois sai do tema, né? Então, quem tiver dúvida, é só perguntar. Então vamos lá. Características da atividade. Primeiro, é uma atividade que tem que ser muito bem planejada e ela é multidisciplinar, né? A gente fala que é complexa. Por quê? Porque envolve marketing, comunicação, relações públicas, elaboração de projetos também, principalmente quando você está falando de leis de incentivo e captação de recursos por meio de editais, e muitas questões jurídicas, né? Porque as organizações elas têm que estar adequadas a certas legislações para poder utilizar determinada estratégia de captação, tem a parte contratual, tem a parte fiscal, a questão contábil também e tributária, tudo isso está relacionado à captação de recursos. Então, o primeiro ponto é a gente refletir sobre isso, né? Na verdade, quase todo o operacional da organização está também trabalhando com a captação de recursos. Às vezes a gente tem lá o captador de recursos ou a área de captação, mas isso é algo que é compartilhado. E outra coisa, quanto melhor o serviço que a organização presta, mais chances essa organização tem também de captar recursos, porque isso é reconhecido, né? E a qualidade é um argumento muito bom de captação de recursos. Segundo ponto é que a captação de recursos, ela se refere a diferentes recursos que isso quer dizer? Né? A gente muitas vezes chama até de mobilização de recursos. E a gente está falando de dinheiro, tá, né, de recursos financeiros, mas também a gente está falando de recursos humanos. Quando a gente fala do voluntariado, o voluntariado são recursos humanos mobilizados em prol de uma determinada causa. Né? Então, na captação de recursos tem a ver o voluntariado também.
e outras vezes a gente mobiliza por meio de recursos materiais, ou seja, vamos dizer que você vai mobilizar recursos, fazer uma campanha para fazer uma reforma. Não necessariamente você precisa mobilizar tudo em dinheiro, né? Você pode mobilizar desde recursos humanos, mas pode mobilizar também recursos materiais, ou seja, telha, cimento, areia, enfim, inclusive equipamentos de dentro de acabamento e tudo mais, não necessariamente sempre captar em dinheiro e depois ter que transformar isso nos materiais. E um terceiro ponto também, que é importante ressaltar, é que a captação ela é sempre uma atividade meio. O que que seria isso, né? Atividade meio é uma atividade de apoio para o cumprimento das finalidades institucionais. Algumas vezes, né, ajudando as organizações, né, inclusive, a ajustar seus estatutos para captação de recursos, a gente vê organização colocando até na finalidade, como se uma das finalidades fosse captar recursos, mas mobilizar recursos, né, desenvolver atividade econômica, não é finalidade de nenhuma organização da sociedade civil. É sempre uma atividade meio, e a gente tem que ter lá, nós vamos ver mais para frente, até o lugar certo dentro do estatuto para colocar as suas fontes de recursos e as suas estratégias. Então, esse ponto é importante. E também, na captação, a gente desenvolve muitas atividades de educação a respeito da causa, né? Quando você está falando no esporte, né, como um veículo para a mudança social, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano, né, as pessoas têm que entender, têm que, entre aspas, comprar essa ideia. Por que o esporte é importante para o desenvolvimento humano, por exemplo? Por que que o esporte é importante para a mudança social? Então, a questão de você explicar objetivamente, claramente, é, por que você atua, como você atua, é outro elemento fundamental na captação. Você pode ter a melhor ferramenta, a melhor equipe de marketing que você puder, inclusive de redes sociais, o que seja, você tem que conseguir passar sua mensagem e demonstrar que aquilo é necessário para uma mudança social, que aquilo é necessário, aquele impacto social vai atingir um determinado público, né? E o que a sua atuação vai fazer por aquele público. Então, a gente sempre tem que conseguir explicar isso, até com números, né? A gente, no terceiro setor brasileiro, precisa aprender melhor a avaliar, inclusive, as nossas atividades, porque os números, né, de avaliação, não só a quantidade de atendidos, mas a avaliação qualitativa também. Todos esses números e esses indicadores, eles acabam funcionando como justificativa para captar recursos também. Tá? Então, a educação pela causa é importante por quê? Porque se a pessoa, seja ela física ou jurídica, pessoa jurídica, no final é uma ficção, são sempre pessoas, a gente está sempre falando com pessoas. Elas têm que entender por que que a causa é importante para o público que a organização escolheu e para a sociedade. Então, sempre na captação de recursos, não é só solicitar recursos. Às vezes a gente pensa que é sinônimo, né? Pedir recursos, solicitar recursos com captar recursos. É completamente diferente, tá? A captação de recursos é um ciclo. Aí a gente vai ver hoje o ciclo da captação. E o momento de solicitar os recursos é um momento dentro de um ciclo inteiro. Tá? Então, não misturar essas duas coisas, né? A solicitação faz parte de todo um ciclo, de captação de recursos. Não sei se eu vejo se vocês falarem comigo, eu acho que não. Então, se o Rogério tiver aí, se tiver pergunta, Rogério, você me dá um toque, tá? Beleza. Eu tô de olho também, Danilo, se chegar alguma Ah, tá pergunta. bom, Ana, obrigado, viu? Porque aqui eu fico vendo a tela e não vejo o chat. Bom, como essa história começa, né? Então, acho que é outro elemento que sempre perguntam, né? Principalmente as organizações menores, é do tipo, como começar? Normalmente a gente pensa assim, eu vou começar captando recurso de pessoa física.
Ah, eu vou começar captando recurso de empresa, eu vou começar vendendo produto, ou vou começar prestando serviço. Gente, isso são as estratégias e fontes de recursos. Para você começar a estruturar a sua área de captação de recursos, o seu plano de captação de recursos, você tem que saber o que você vai fazer com relação à sua causa e o seu operacional. Né? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, tem gente, né, e organizações que acham, não, mas isso a gente não faz assim, usando a ferramenta mesmo, porque é muito complexo, a gente gosta de algo mais ágil. Mas eu acho, né, que é muito sadio a gente definir, pelo menos quando chega nessa época do ano aqui, que nós estamos em novembro, já definir um orçamento para o ano que vem, que é baseado no quê? Naquilo que nós vamos fazer o ano que vem. Tá? Então, o planejamento estratégico ele tem a ver com diretrizes estratégicas e com o tempo. Então, normalmente, quais as etapas, sem entrar muito na questão ferramental do planejamento? O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão e que ele é utilizado para você organizar ideias, né? E essas ideias organizar de forma a você saber definir as prioridades daquilo que vai o quê? Definir a relação entre uma organização, ou seja, a sua organização, e o ambiente que ela vive. Então, basicamente, é uma ferramenta de gestão para você organizar ideias e decisões, e essa organização e priorização vai definir a relação da organização com o ambiente que ela vive, com o público dela. Então, basicamente, se a gente fosse desenhar um procedimento de planejamento estratégico, a gente teria que conhecer muito bem uma situação atual, ou seja, como estamos hoje, por isso que a gente usa uma série de ferramentas ali de diagnóstico para entender nosso momento atual, o que é ponto forte nosso, o que que a gente precisa melhorar, né? Quais são novas possibilidades, a gente tem que se proteger de que situação. Então, saber muito bem onde a gente está, como está nosso ambiente interno, e depois é, refletir sobre onde nós queremos chegar num determinado período de tempo, né? Então, aonde a gente quer chegar no final do ano que vem, por exemplo? O que que a gente quer ter conquistado? A gente vai querer aumentar público? Nós queremos aumentar serviços? Nós queremos melhorar a infraestrutura da organização? Nós queremos é, capacitar melhor a equipe? Enfim, aí definido isso, né? Para a gente entender aonde a gente quer chegar, aí vem o quê? A estratégia. O planejamento é definir aquela situação que a gente quer chegar e ele é estratégico, por quê? Porque tem o como, que é o como nós vamos chegar lá, que é essa setinha que vocês estão vendo. Então, planejamento estratégico nada mais é de você conhecer muito bem a situação atual, é, pensar na situação que você deseja chegar num determinado prazo, né? Normalmente é mínimo de um ano, e descobrir, né? Definir como você vai fazer isso. Basicamente, esse é o planejamento, e aí nós vamos definir onde queremos chegar. Bom, e para que serve, né? A gente sempre gosta de saber, na prática, né? Para que serve, né? Para que serve uma visão institucional, uma missão, valores, ou seja, para que serve o planejamento todo? Então, primeiro, o planejamento ele tem a ver com a gente conhecer o nosso momento atual. Então, é compreender nosso público-alvo, compreender como está a nossa estrutura organizacional, compreender questões sociais, questões ambientais, econômicas, políticas da sociedade. Então, a gente aprimorar a nossa visão de mundo. Né? Tem a ver com o momento atual, por exemplo. A gente não vai fazer um exercício, né, de prever como estará daqui um ano, né? Mas a gente consegue fazer uma avaliação fundamentada de como estamos agora. Depois, rever, se for o caso, a nossa identidade como organização, o nosso direcionamento, se a gente está seguindo aquilo que é o nosso, né, o nosso caminho, aquilo que o nosso próprio estatuto determina, que o nosso planejamento, que a direção determina, ou seja, nós estamos caminhando, né, para atingir aquilo que nós nos planejamos a fazer. Então, no planejamento estratégico, a gente também vê isso. Depois, tem a questão de rever áreas de atuação,
Pessoal, só pedir para fechar o microfone. Então, rever áreas de atuação, serviços, a nossa abrangência geográfica. No planejamento estratégico, a gente também define os objetivos, metas e estratégias. Daria para falar, na verdade, um dia todo desses slides, se quisesse explicando cada etapa. Mas o que é importante aqui é que na aula de hoje, que o planejamento estratégico é a base para as estratégias e argumentos de captação de recursos. Então, quando eu disse como começar, a gente não vai começar direto do plano de captação de recursos. A gente tem que, vamos dizer assim, quando você fosse pegar o fio, da onde começa, começa quando você está definindo e definiu o que você vai fazer. Definido o que você vai fazer no planejamento estratégico, você tem que quantificar isso. E quando você quantifica, você está fazendo o quê? Se o planejamento é até o final do ano que vem, você está fazendo o orçamento para o ano que vem. E a partir do planejamento e do orçamento que você vai desenvolver um plano de captação de recursos, tá? Então, a base de um plano de captação de recursos é o planejamento estratégico e o orçamento. Porque aí a gente tem uma clareza, né, a um fundamento para captar recursos. A gente tem clareza de quanto a gente precisa para fazer o quê. Isso é muito importante na definição das melhores estratégias de captação que a gente vai ver ao longo desse curso, tá? Então, o primeiro ponto é a questão do planejamento. Bom, seguindo. Então, se alguém tiver dúvida, é só perguntar, hein, gente? Além do planejamento estratégico, que é algo no tempo, que a gente pega um período de agora até o fim do ano que vem, de agora até mais 2 anos para frente, então tem a ver com um período no tempo. Outro elemento que tem que estar muito claro para nós é a questão da estrutura organizacional, né? E aí a gente consegue ver se a gente está sustentável economicamente, se a gente não está sustentável e o que seria necessário para nós nos tornarmos sustentáveis. Né? Aqui eu estou falando de sustentabilidade econômica, não sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social, como a gente tem visto bastante aí quando se fala em ESG. Tá? Então, é sustentabilidade do ponto de vista econômico e institucional. E aí existe uma ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante mesmo, né? Que eu conheço essa ferramenta há muitos anos e nunca vi ninguém lançar alguma outra que eu acho tão eficiente, né? Para nós avaliarmos como estamos como organização, até para a gente entender para que a gente vai precisar captar recursos, né? O que a gente vai ter que melhorar eh, no nosso dia a dia organizacional. Então surge esse modelo Trevo, né, desse autor que se chama Antônio Luiz de Paula e Silva. Existe um livro, inclusive, um livro inteiro sobre esse modelo Trevo, que vale a pena dar uma olhadinha, assim. É um livro sobre planejamento, e esse livro, provavelmente na internet, né, é só colocar livros e o nome do autor que vocês encontram. Mas qual que é a base dessa ferramenta, né? O que que ela diz? É uma ferramenta que trata da gestão, para a gente se colocar eh, no lugar de um grupo gestor ou do gestor, da gestora de uma organização da sociedade civil. E uma organização da sociedade civil, o que ela precisa se preocupar muito na gestão, o Antônio Luiz de Paulo e Silva, ele utiliza essa figura de um trevo para ficar mais fácil a compreensão. E quando você olha o trevo nesse desenho, a gente percebe como se fosse um barbante, tá? Ele tivesse sido feito com um barbante. Então, se você puxar uma folha, vai deformar as outras, né? Qualquer coisa que você mexer num pedaço deforma o restante. Então, isso é sinal que as coisas são interdependentes, são sistêmicas, né? Então, tem que estar tudo em harmonia. E a gente vai entender, a partir desse trevo,
o que é uma organização sustentável, para a gente também saber quanto a gente precisa captar de recursos para a nossa organização ficar sustentável. E quando eu falo em sustentabilidade, gente, eu não estou falando de tamanho de organização, estou falando de equilíbrio. Porque eu posso ter uma organização sustentável bem pequenininha ou uma organização enorme não sustentável, tá? Economicamente. E a gente vai ver isso pelo trevo. Então vamos lá. A primeira questão desse modelo trevo aí é que essas quatro folhas elas estão em ambientes diferentes. Essa primeira folha da direita, que está escrito aí sociedade, ela está fora da organização, tá? Então, ela não está como exposta a algo que a organização possa mudar facilmente, né? Possa interferir, como, por exemplo, contratar um funcionário novo, melhorar a qualidade de um serviço, né? Construir, reformar, nada disso, né? Então, essa folha do lado direito, que representa a sociedade, ela está fora da organização. E a gente vai ver que as outras três folhas estão dentro da organização. E o grupo gestor, imaginem que está no meio. Quando eu falo grupo gestor, pode ser diretoria executiva, pode ser algum superintendente, pode ser um conselho, de administração, aí depende do modelo organizacional de cada entidade. Mas a ideia aqui é o grupo que se preocupa, né, que coordena, que supervisiona a gestão institucional. Então, primeira folha do trevo que o grupo gestor tem que se preocupar é com a sociedade. Por quê? Porque na sociedade está o nosso público-alvo. Na sociedade, nós temos lá todas as questões sociais que estão acontecendo, as questões políticas, as questões ambientais, econômicas, né? Como está ali o tecido social, qual que é a situação do seu público, qual que é a situação da família do seu público. A gente tem também os outros equipamentos, por exemplo, escola, posto de saúde, clube, equipamento público, céu, enfim. Na sociedade, a gente precisa entender muito bem quem é o nosso público. Isso eu falo, inclusive, para captar recursos, não só para o atendimento, vamos dizer, de um público diretamente, ou para o financiamento de outros projetos, né? Quem atua, não atua com atendimento direto, mas o primeiro ponto que a organização precisa conhecer é essa questão externa, que é o ambiente que ela está inserida, seu público e os outros públicos de interesse, né? Quando eu digo lá, família, né? Escola, enfim, depende da causa da organização, esses públicos de interesse, né? Que muita gente fala stakeholders, né? Eles vão ser diferentes, tá? Então, primeiro ponto que a gente pensa num plano de captação. Segundo ponto que nós precisamos conhecer muito bem já é um ponto interno, né? Que seria o quê? O grupo gestor tem que não só conhecer, mas saber desenvolver. São os serviços, né? Os serviços são aquilo, né, que a entidade, que a organização escolheu fazer, né? Então, o que que a organização entrega? Quais são os seus projetos? Quais são os seus programas, suas iniciativas relacionadas à finalidade, seus serviços? É importante aqui nessa questão que num discurso de captação de recursos, isso é fundamental a gente mostrar o nosso público, como a gente viu aqui no anterior, e a sociedade que ele está inserido, em linhas gerais, de maneira objetiva, e os serviços, e mostrar que os serviços que nós desenvolvemos são exatamente os serviços prioritários que o nosso público precisa. Tá? Porque às vezes você vê discursos de captação onde a organização começa logo falando o que que ela faz. Aí você, né, fica uma apresentação um pouco manca, vamos dizer assim, porque o que você faz só é importante de acordo com a necessidade social que você quiser resolver e o público, né? Então, o primeiro ponto que uma fonte de recursos quer saber é o quê? É quem você atende, qual a necessidade desse público, né? O que está envolvido nisso socialmente e se o seu serviço é o serviço adequado para o que esse público precisa. Eu não contei para vocês, eu sou jurado
daquele prêmio das 100 melhores ONGs, né? Então, eu faço isso há 8 anos, passa na minha mão milhares, eu vou dizer para vocês, de organizações que se aplicam lá para receberem esse prêmio, né? E a gente vê claramente, né, que muitas vezes a organização está muito mais focada nela mesma, do que em explicar a sua relação com quem ela atende, com o seu público-alvo, seja até se o público-alvo forem outras organizações, tá? E isso precisa ficar muito claro para um avaliador, né? Também faço parte de comitês de empresas, por exemplo, que selecionam organizações sem fins lucrativos para fazer investimento social. Uma das primeiras coisas que a gente vê é isso, né? Se existe coerência entre o público, a necessidade social, a causa e os serviços que essa organização desenvolve ou está se propondo a desenvolver. Tá bom? Então, isso é uma avaliação que é importante fazer. Normalmente, a gente aplica esse modelo Trevo em grupo, tá? Você pega um grupo e isso daqui você aplica numa tarde. Então, você pega... mas quem vai participar? É importante que participe pessoas de áreas diferentes, né? Para isso aqui ficar bem rico e a gente conseguir refletir sobre todos esses pontos. Aí depois vem a terceira folha do trevo. E a terceira folha do trevo, ela tem a ver com o quê? Com os recursos. Aqui eu não estou falando de recursos humanos, tá bom, gente? Estou falando mais de recursos financeiros e recursos materiais. Então, infraestrutura, né, bens, imóveis, móveis, equipamentos, aparelhos que a organização tenha que são importantes, enfim, todo o material necessário, etc. E também o dinheiro que ela tem para investir naquilo que ela faz. Vejam só, vamos voltar lá. A primeira que a gente viu é a sociedade, depois nós vamos desenvolver os serviços que a sociedade necessita, com foco no nosso público-alvo, mas a gente precisa ter os recursos para desenvolver os serviços que a sociedade necessita. Então, os recursos, eles têm que ser suficientes para a gente poder entregar os serviços que o nosso público precisa. Por quê? Se eu fizer um serviço com menos recursos do que é necessário, eu vou afetar a qualidade desse serviço. Ou se eu fizer esse serviço usando muito mais recurso do que é necessário de maneira eficiente, eu vou estar sendo o quê? Ineficiente e vou estar tratando mal um recurso que tornou um recurso de interesse público, né? Porque a partir do momento que ele saiu da mão do doador, enfim, ou do poder público, ou mesmo de pessoas jurídicas, e entrou na nossa organização, é nossa obrigação tratar esse recurso com eficiência, porque esse recurso entrou lá para quê? Para gerar impacto e não para ir se perdendo no meio da nossa ineficiência, tá? Então, esse é outro elemento importante. Então, já vimos, sociedade é externo, nossos serviços é interno, depois nós temos os recursos, e aí temos a última folha do trevo, que são as pessoas, né? Quais são as pessoas envolvidas? Eu vejo quando a gente começa uma organização, né? Eu ajudo a criar muitas delas. Às vezes você tem 3 pessoas, né? Aí todo mundo ao mesmo tempo gestor, trabalha com marketing, ajuda a contabilidade, faz o financeiro, varre o chão, enfim, todo mundo faz tudo, né? E isso é super importante no começo, né? É aquele espírito empreendedor, igual como numa startup, né? Mas com o tempo, a gente precisa de pessoas certas nos lugares certos, né? Então não adianta eu pegar alguém que é especialista em comercial, em captação de recursos, e colocar essa pessoa para ser desenvolvedor do site. E daí faz um curso lá de 2 horas e né, tem uma atividade que faz super bem, mas tem outra que não faz bem, mas como não tem quem faz, então vai o captador de recursos mesmo fazer o site. Isso pode gerar o quê? Má qualidade, né? Má qualidade do site e acaba afetando a qualidade da captação de recursos também, porque o tempo que estaria sendo destinado ao site, né? A gente
poderia estar estruturando melhor a captação de recursos e assim por diante. Então, pessoas, primeiro, né, são os talentos da organização, a nossa capacidade de atendimento. Segundo, aí quando a gente tem pessoas, nós temos pessoas profissionais, que são aquelas pagas, e aqui, independentemente de ser CLT, ou se tiver prestadores de serviço também, mas temos pessoas voluntárias. E no meio das pessoas também nós temos todo o potencial da organização, mas temos também os conflitos, né? Então, trabalhar com pessoas muitas vezes é um desafio. Às vezes é um desafio trabalhar com voluntariado, porque para você mobilizar voluntários, nem sempre é tão fácil. Às vezes não é fácil você mobilizar outras pessoas que ajudaram, inclusive, a criar a organização para que elas façam determinadas coisas, né? Tenham o mesmo interesse que a gente tem muitas vezes. Então, o outro ponto, né, outra folha do trevo que o grupo gestor tem que se preocupar é com as pessoas. Bem, tem 4 folhas do trevo, a gente viu as 4 questões aí para nós pensarmos, porque o plano, no final de captação de recursos, nós vamos redigir, mas com tudo isso que nós vimos, né, ao longo, né, dessas 2 aulas. A gente vai ver o plano mais prático na segunda aula, mas a gente tem que ter visto, tudo isso já faz parte da construção do plano, mas a redação é o final, tá bom? Então, 4 pontos. Bom, seria fácil se fossem só os 4, mas nós temos as inter-relações entre esses pontos. Olha só. Então, a primeira inter-relação entre sociedade e serviços, eu já entreguei um pouco, né? É a função primária da organização, que é o quê? É o direcionamento, é o foco, é a direção, mostrar que você conhece seu público, mostrar que você conhece os aspectos econômicos, sociais, políticos, ambientais, jurídicos que ele está envolvido. Então, tudo isso são argumentos de captação de recursos, né? A tua missão, a tua visão, ela tem que estar alinhada com os serviços que você presta e o público que você atende. Senão, já está havendo um desequilíbrio. E o desequilíbrio ele gera ineficiência e gera também falta de clareza na hora de você explicar as coisas para captar recursos. Então, o primeiro ponto é essa relação entre serviços e sociedade. Então, eu sou muito mais direcionado quanto mais meus serviços são direcionados para a sociedade e com foco no meu público, na minha causa, tá? No meu propósito também. Então, essa é a primeira coisa. Isso a gente tem que saber explicar numa reunião de captação de recursos. Se vocês memorizarem essa ferramenta aplicada à organização de vocês, quando pedirem para você falar da organização de vocês, vocês vão falar, começando de qualquer lugar desse modelo Trevo, vocês não vão esquecer de nada a respeito da organização e vão falar da forma mais objetiva e completa possível. Então, direcionamento. A segunda relação que a gente tem que conhecer é a relação de capacidade. O que é capacidade? É uma relação entre recursos e pessoas. Então, eu preciso ter pessoas para quê? Para gerir a organização, para desenvolver as atividades meio e para desenvolver os serviços, sejam programas, projetos, né, e os serviços propriamente ditos. Então, eu não posso, né, nessa relação, se eu remunero muita gente mal, né, e não tenho dinheiro, inclusive não tenho recurso para remunerar, a tendência é que eu seja menos eficiente e tenha serviços de menor qualidade. Agora, por outro lado, se eu só contato pessoas que eu tenho que investir muito na remuneração, é, a chance é que eu também acabe desenvolvendo poucos serviços, porque não vou ter braço, mas vou ter que ter muitos recursos para pagar sobre esses poucos serviços. Então, tem esse equilíbrio que nós precisamos nos preocupar. A relação entre recursos e pessoas, que tem a ver com a nossa capacidade de atendimento. Isso é um dilema no terceiro setor o tempo todo. Porque, primeiro ponto, né? Quem trabalha no terceiro setor não pode. A gente teve uma evolução histórica muito longa e acompanhei isso nesses 25 anos aí no terceiro setor. O profissional do terceiro setor sempre foi muito mal remunerado, né?
porque embora a pessoa tivesse a capacidade, né, vamos dizer, a formação, muitas vezes de alguém que ganhasse, às vezes o triplo numa empresa, né, no segundo setor, quando vai trabalhar numa organização, tem aquela questão, mas aqui é ONG, então, né, o valor é outro. Gente, isso está acabando, tá? Na verdade, o que está acontecendo? As pessoas são remuneradas pela capacidade que elas têm, a formação que elas têm, o know-how, a experiência, e é isso, né? Se a gente tiver essa mentalidade de que aqui é ONG, então a gente paga o que der, a pessoa, quando a gente paga o que der, a pessoa também vai fazer aquilo que ela quer. Né? E a gente vai conseguir muito pouco reter talentos dentro da organização. Mas a gente está muito no começo e tal. Eu entendo, né? A gente não vai sair tendo centenas de funcionários, mas a gente tem que conseguir reter as pessoas que são as pessoas certas para desenvolver o nosso serviço com qualidade e de acordo com aquilo que o público-alvo precisa. Né? Então, a qualidade das organizações do terceiro setor, e eu tenho visto nesses anos aí de avaliação do Melhores ONGs, ela tem subido muito a qualidade, né? Tanto da gestão quanto da captação de recursos. Inclusive, uma das questões que tem nos melhores ONGs que a gente prima muito por ela é falar sobre capacitação dos seus colaboradores, né? Porque é algo muito importante dentro desse setor. Então, segunda relação, recursos e pessoas, a gente está falando de capacidade. Capacidade de atendimento, capacidade de inovação, capacidade de realizar aquele serviço com qualidade, então capacidade das pessoas também, né, que estão trabalhando ali, e a capacidade de remuneração ou de investimento nos próprios serviços. Então, tudo isso tem a ver com a capacidade. A outra relação é qualidade. Então, qual a qualidade dos serviços que a organização desenvolve? Isso tem muito a ver com o quê? Com a equipe, né? Com a equipe de gestão, né? As equipes de atividade e meio, a equipe que trabalha nos programas, projetos e serviços, e os próprios serviços. Né? As pessoas certas estão desenvolvendo os serviços, ou seja, a pessoa certa está no lugar certo. Né? Quem que faz a gestão de um determinado projeto? Quem é o educador? Quem é professor? Quem enfim, que trabalha com manutenção, ou que seja, né? Então, a gente precisa de pessoas que tenham capacidade, e estejam no lugar certo. Mas a gente não consegue hoje pagar vários profissionais muito capacitados para estarem no lugar certo. Compreensível, por isso a gente está fazendo um curso de captação de recursos, para que a gente possa mobilizar mais recursos para ter cada vez mais qualidade no nosso serviço, além de vários outros aspectos que nós estamos falando aqui. Então, essa relação entre pessoas e serviços tem a ver com qualidade até dos processos bem desenhados, né? As políticas institucionais, enfim, até quando você fala assim, política de contratação, né? Como que a gente contrata alguém? Né? No terceiro setor, por muito tempo, era assim, vamos contratar fulano, que eu conheço, não sei da onde, né? É meio que por nome, né? Hoje a gente começa a entender melhor que tem até atribuições, né? Que tem perfis para determinados cargos. Então, isso é outro elemento que tem que ser bastante visualizado. Outra relação. Vejam só como esse trevo, né, acaba sendo rico, né? É a de motivação. E o que que é isso, né? Motivação dentro do trevo. E a gente percebeu que a gente está ligando algo interno da organização a algo externo, que é o público-alvo e a sociedade, que a gente viu que essa folhinha da sociedade, essa folhinha do trevo é externa. Então vejam só, como eu motivo alguém da sociedade para ser voluntário na nossa organização? Como eu motivo alguém da sociedade para trabalhar na nossa organização? Como eu motivo as pessoas da nossa organização a serem os multiplicadores, né, da boa ideia sobre nossos serviços dentro da sociedade?
né? Como eu faço essas pessoas estarem motivadas, engajadas, e inclusive terem orgulho de falar aonde elas trabalham, seja voluntariamente, seja profissionalmente, ou seja prestando um serviço. Então, essa relação entre sociedade e pessoas é a motivação. Como que eu faço para essas pessoas, inclusive, estarem o quê? Satisfeitas, né? Dentro daquele trabalho, né? Não é, né? A gente sempre no terceiro setor tem o costume que é óbvio que o cobertor é sempre curto, né? Falta recursos, né? Então, imagina, né? Tem organizações que está todo mundo o tempo todo reclamando que não dá para fazer isso, né? Se a gente só reclama, é difícil a gente engajar alguém, né? É difícil a gente motivar, mas também não adianta ser aquela pessoa poliana, né? Que não está vendo os problemas, então tem que achar um meio termo entre essas coisas. Depois, a relação entre recursos e serviços é a penúltima, que a gente chama de viabilidade. E essa aqui é fácil, facílima de compreender, porque se você não tem recurso quase e quer desenvolver um monte de serviço, o que que acontece? Vai ser inviável. Por isso que é viabilidade, né? Ou se você tem pouquíssimos recursos, quer desenvolver diferentes serviços e todos eles com pouca qualidade, então vai ser com o tempo inviável também. Porque muitas vezes o serviço de pouca qualidade, nem de graça, ele pode acabar sendo entregue. Isso eu conheço muito. Inclusive, principalmente CCA, tem muito CCA, né? E tem alguns CCAs que não tem aluno, né? Que é centro para criança e adolescente, às vezes até pela qualidade do serviço. Mesmo não tendo um investimento, o serviço sendo gratuito, né? Com as gratuidades aí que a gente conhece da legislação. Agora, por outro lado, uma organização que tem muitos recursos e não faz quase nada, fica até estranho, né? Para quem olha, fala: nossa, esse pessoal é cheio da grana, mas a gente não vê nada. O que que eles fazem? Quem trabalha aqui? Né? Perde um pouco até aquela questão ética, né? Você começa a achar que a organização ali tem alguma coisa errada. Então, essa relação entre recursos e serviços é de viabilidade. E a última, que também tem muito a ver com a captação de recursos, é que a sociedade vai doar para você. Quando eu falo sociedade, eu estou falando poder público, empresas, institutos empresariais, fundações, agências internacionais, eu estou falando todas as fontes de recursos. Ela vai fazer investimento social na sua organização se ela sentir que a sua organização é legítima e que sua organização entende o que é sustentabilidade e se você demonstrar que você sabe o que vai fazer com os recursos mobilizados, né? Já passou o tempo daquela história de, você precisa captar quanto para o ano que vem? Quanto mais, melhor. Uma resposta dessa é a primeira resposta que você vai ouvir, quer dizer, que um avaliador vai ouvir e a última, porque ela percebe que a pessoa não tem noção, né, daquilo que ela precisa para implementar aquilo que ela planejou. Então, gente, aqui nessa última tela, a gente vê, né, toda essa jornada que a gente passou. Então, o que que é o modelo Trevo? Esse modelo Trevo é para a gente avaliar a nossa sustentabilidade do ponto de vista institucional, né? Então, o desafio do gestor é manter todas essas relações equilibradas. Por isso que eu estou dizendo que não necessariamente é o tamanho da organização, mas é o equilíbrio que você tem como organização, né? Porque são muitos pontos ao mesmo tempo. E a gente mobiliza recursos para manter esse equilíbrio quando está falando da parte, né, tanto operacional quanto do cumprimento das finalidades lá com seus programas, projetos e serviços. Olha só, quando eu falo que se a gente vai explicar a nossa organização, se a gente aplica um modelo Trevo nela, você vai falar, não importa, né, numa reunião de captação de recursos, se alguém perguntar para você, é, bom, o que vocês fazem? Né? Tem nos serviços. E logo você vai puxar que você faz aquilo porque seu público é tal e precisa de tal coisa. Se perguntar,
enfim, perguntar sobre motivação, sobre viabilidade, sobre capacidade, direcionamento, legitimidade, né, sobre a necessidade social, sobre as pessoas, sobre os recursos. Você está com tudo ao mesmo tempo, e não de uma maneira assim como se fosse um texto, você está com tudo isso, vamos dizer assim, sedimentado para uma conversa de captação, né? Então, quando você tem essa visão estruturada do que sua organização é, como ela está, com relação à sustentabilidade institucional, fica muito mais fácil de encarar uma reunião de captação de recursos ou de escrever, né, as respostas para um edital, enfim, de escrever uma carta, né, solicitando recursos, sabendo que a gente consegue entender cada uma dessas folhinhas do trevo e de cada uma dessas setinhas. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Podem ficar à vontade, hein? Não precisa ter vergonha de fazer Eu pergunta. tô vendo Vamos o pessoal muito aproveitar. quieto. Bom, Eu mas quero fazer beleza. um comentário Sim. que, pessoal, sou a Jéssica aqui do Instituto Ecoporã, aqui em São Paulo. Muito bom ouvir o professor Danilo falando. Eu estava falando com a Aninha aqui, mandei uma mensagem para ela falando, nossa, a gente, no processo formativo aqui, aborda os pontos muito, de forma muito parecida. E me dá até um alívio saber que eu estou pensando de forma parecida. Tanto que o modelo do Trevo, a gente aplica numa formação com o pessoal assim em muito pouco tempo. E o Uhum. pessoal tem em média assim meia hora para poder olhar para os 4 pontos e trazer informações e defendo o uso da ferramenta, porque em meia hora, é claro que não é o suficiente, que para você conseguir trabalhar todos os pontos que o modelo aborda, você precisa de tempo, trabalhar com a sua equipe de forma estruturada, mas na prática que a gente tem, com o tempo que a gente tem, a gente utiliza como forma para chamar a atenção das pessoas para as temáticas que são abordadas e que a gente, no nosso dia a dia, olhando para todos os nossos pratinhos, não dá tanta atenção. É. E é muito bom, porque o pessoal fica muito assim, gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, o pessoal para e reflete e fala, nossa, eu não acredito que eu não estou olhando para isso. Então, é uma ótima ferramenta para chacoalhar um pouco o nosso fazer e para que a gente consiga se organizar e se estruturar de forma mais adequada. Até para vocês saberem, eu achei muito legal o comentário, é isso mesmo. O modelo Trevo não é como você vai fazer um planejamento estratégico inteiro. Você aplica com um tempo, né? Dá um tempo, tal, não é 5 dias, né? Porque não é, a questão não é fazer isso detalhado, é você conseguir refletir sobre todos esses pontos que são os tais pratinhos que precisam estar equilibrados, né? Então a gente está falando tanto de recursos, de pessoas, da sociedade, dos nossos serviços, do direcionamento, da qualidade. São muitos pontos que precisam ser vistos ao mesmo tempo. E ele é similar, tá? Para aplicar no terceiro setor, ele tem muito a ver com um Canvas. Se vocês já viram aquele modelo Canvas que a gente utiliza para negócios de impacto e tal, né? Para terceiro setor, ele é mais até adequado que o próprio Canvas. Então, pessoal, acho que a primeira parte é a gente entender a nossa organização e a relação dessa organização com a sociedade. E eu acho que o modelo Trevo é algo muito importante. Outro elemento importante na hora que você vai estruturar a sua captação de recursos é a ideia de que, em regra, tá? Não vou dizer que isso é uma lei, né? Nem um mandamento, porque tem exceções, mas em regra a gente precisa buscar a diversificação das fontes de recursos. Ou seja, se a gente tem muito poucos players aí como fontes de recursos, ou seja, se a gente depende de uma fonte, duas, o risco é muito alto e a legitimidade da organização fica baixa. Deixa eu dar exemplo prático. Eu dependo só de um termo de colaboração que eu tenho com o poder público municipal. Gente, mudou o governo, resolveram não renovar, você fecha a organização. Então o risco é muito alto. Agora, e com relação à legitimidade? Eu dependo, dá o mesmo exemplo. Dependo só dos recursos que eu recebo do poder público municipal.
quem vê a sua organização e até como ela funciona, né, até porque conhecendo os termos de colaboração do poder público, parece que você foi absorvido pelo poder público. Você parece que você é poder público. Mesma coisa quando você depende de uma ou duas empresas, né? Aí você vira o quê? Ah, olha lá a associação da empresa tal, né? Então já afeta também a legitimidade. Muitas organizações fecharam na pandemia por causa dessa falta de diversificação das fontes de recursos, né? Então, determinadas fontes deixaram de colaborar, e aí eu estou falando tanto de fundações quanto outras associações que fazem investimento social, empresas, institutos empresariais deixaram de fazer investimento social porque tiveram que cortar custo, né, ou investimentos, e aí deu no que deu para muitas organizações. Agora, se você diversifica as fontes, quando eu falo diversificar, as fontes são as fontes e as estratégias também. Então, por exemplo, eu tenho que ter recursos, muitas vezes que são vinculados a programas e projetos, mas eu tenho que ter também recursos livres, né? Recursos que eu mobilizo e posso utilizar no quê? No meu dia a dia, né? De custeio, operacional, que eu posso gerir como for melhor. Então, quando eu vou criar o plano de captação de recursos, eu tenho que levar isso também em mente. Então, vamos deixar isso claro. Agora, mas o professor falou que tem exceção. Sim, tem exceção. Por exemplo, vamos pegar o Greenpeace. O Greenpeace não capta do poder público, não capta de empresa, não capta de agências internacionais. Por quê? Por princípio. Por princípio da organização, ele só capta de pessoas físicas. Para quê? Para ele poder fazer o quê? Aquela questão de entrar muitas vezes em embate com determinada empresa, com determinado setor aí do poder público, enfim, se ele está recebendo recursos desse tipo de fonte, depois, na hora que essa fonte faz algo que ele considera ali prejudicial à natureza, enfim, que tem a ver ali com a missão do Greenpeace, e ele capta recursos daquela fonte, não ficaria estranho, né? É um conflito de interesse, geraria um conflito de interesse, então, por isso, só capta de pessoa física. Mas aí se a gente falar de diversificação de fontes de recursos, para o Greenpeace não vai servir. Por isso que eu digo que tem exceções, tá? Outro elemento que a gente precisa fazer nessa preparação, né, quando a gente está fazendo o plano de captação, que tem essa primeira fase, que é uma fase mais ampla de planejamento, é aplicar uma análise SWOT para priorizar, né, o que que a gente já fez de captação, né, e o que nós temos mais prática, né, nós temos mais habilidade, né, nós temos mais capacidade de fazer e o que é mais difícil para nós, tá? Então, a gente utilizar essa ferramenta, né, que muita gente fala análise SWOT, que é o nome em inglês, mas a gente pode chamar também análise fofa, né? Que muita gente fala que é pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. E a gente pode aplicar isso na captação de recursos para depois priorizar. Na verdade, essa ferramenta ela existe para a gente verificar como está, né, o nosso ambiente interno, como organização, o que é prioritário, e como está o ambiente externo, né? Agora, vejam bem, o que é do ambiente interno a gente consegue mudar. Ou seja, se é um ponto fraco, a gente pode conseguir melhorar. Se é o ponto forte, a gente pode até ressaltá-lo, ou manter como está. Mas as ameaças e oportunidades a gente não consegue mudar, porque elas vêm do ambiente externo. Eu vou dar exemplos práticos. Então a gente consegue o quê? Ou aproveitar a oportunidade ou se proteger contra ela, né? Então vamos ver como se aplica isso também na captação quando a gente está fazendo o plano de captação. Para quem não aplicou ainda uma análise SWOT ou FOFA, como a gente diz, são 4 quadrantes aí, né, como nesse desenho. Os 2 quadrantes, né, os dois de cima, são o ambiente interno, que são os pontos fortes e fracos da organização,
E abaixo a gente tem aquilo que representa o ambiente externo, onde nós temos o que? As oportunidades que aparecem para a organização e as ameaças, né, que também podem aparecer para a organização. Como um exemplo aqui bem simplesinho, né, só para a gente entender. Por exemplo, é, o que essa organização considera ponto forte? É até bom para a gente ver que um ponto forte pode, ao mesmo tempo, ser um ponto fraco, né? A mesma coisa pode ser, estar nos dois quadrantes aí. Por exemplo, recursos recorrentes do poder público, uma fonte estável, né? Que é estável naquele momento. Ponto forte, né? Então eu tenho lá um termo de colaboração longo que me traz recursos de maneira estável para eu desenvolver determinados serviços. Segundo, infraestrutura adequada. Então, vamos lá, eu como uma organização tenho uma estrutura apropriada, tanto para administração, tanto para os meus projetos, enfim, tenho equipamentos adequados, tenho espaço, então uma infraestrutura também de qualidade, que tem segurança e tudo mais. Terceiro, qualidade da equipe. Também pode ser um ponto forte. Aqui a gente poderia, em grupo, listar muitos pontos fortes. Depois, pontos fracos. O que seriam pontos fracos? Por exemplo, dependência do poder público. Eu posso, ó, ter recursos recorrentes do poder público ser forte, mas se eu não diversifico as fontes de recursos, isso pode ser o quê? Um ponto fraco, né? Que eu tenho que melhorar. Então, olha lá, falta de diversificação das fontes de recursos. Burocracias na captação local, equipe reduzida, vejam só a diferença. Ponto forte, qualidade da equipe, ponto fraco, equipe reduzida. Tudo isso voltado à captação. Então, vejam, aqui eu vi meus pontos fortes e fracos. Depois que eu vi isso, aí eu tenho que, com esse grupo que fez o exercício, priorizar, né? Qual que é a prioridade aqui? Eu, né, não dá para saber se não for num caso específico e existente, né? Mas, por exemplo, eu consigo resolver qualidade da equipe, eu posso acentuar isso? Acho que não preciso, mas equipe reduzida, eu tenho condição de resolver isso? Então é um ponto. A gente vai ter que ver se essa organização tem. Por exemplo, dependência do poder público e falta de verificação de fontes de recursos. Isso talvez seja algo muito importante, porque me traz um risco grande, né? Eu depender de poucas fontes, como nós vimos. Então, será que isso é a prioridade? É assim que a gente vai utilizando a ferramenta. Depois, oportunidades e ameaças do ambiente externo. Bom, a questão do SG, dessa linguagem. Essa linguagem de SG, né, para quem não está muito a par, ESG é um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança que as empresas têm mensurado ultimamente, né, para quê? Para mostrar o seu valor ali, não só apenas como uma empresa que traz lucro, mas como uma empresa que impacta, né, de alguma forma o meio ambiente, mas não destrói o meio ambiente, tem uma boa governança, ou seja, transparência, né, equidade entre as pessoas que trabalham lá, diversidade, enfim, tudo aquilo que tem a ver com governança, e o S tem a ver com o social. E o social, ele tem dois aspectos. Primeiro aspecto é o ambiente de trabalho, ou seja, segurança do trabalho, cumprimento das leis trabalhistas, capacitação de funcionários, forma de tomada de decisão. Então, uma série de coisas ali que envolve um bom lugar para trabalhar e tem o ponto de vista externo, ou seja, como essa empresa age com a comunidade. Então, essa linguagem de SG ela é uma oportunidade da gente captar recursos se a gente souber falar essa linguagem. Porque muitas empresas hoje, elas colocam o investimento social delas no S do SG. É como se fosse esse trabalho com quem? Com a comunidade, né? Então, impacta por meio de uma organização da sociedade civil ou de várias, a comunidade do entorno, enfim, ou um público-alvo que ela atinja. Então, quando a gente vai conversar hoje com empresas e vai captar recursos, é bom a gente entender de ODS,
né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem a ver com ESG, entender de ESG, entender a diferença de ESG para sustentabilidade, enfim, uma série de pontos que eu posso até aprofundar um pouco mais na aula que vem. Mas a captação de recursos com empresas, ela tem sido sensivelmente afetada por essa questão do ESG e das empresas fazendo seus relatórios de atividades com base no E, no S e no G. Então, normalmente, essas parcerias com organizações entram no relatório SG delas agora, tá? Então, a linguagem é importante. Outro elemento que pode impactar é a questão ambiente legal, né? Por exemplo, agora entrou em vigor uma lei do incentivo fiscal à reciclagem. Então, não é só a reciclagem em si, tem a ver com formação, até com incubação de startups ligadas à cadeia circular, enfim, é uma série de possibilidades, é como se fosse uma espécie de Lei Rouanet, mas só que na área ambiental. Isso é o quê? É uma oportunidade para organizações que atuam na área ambiental, né? Então, eu tenho que conhecer essas oportunidades, porque tem organizações que eu trabalho, por exemplo, que estão esperando há anos um incentivo fiscal na área do meio ambiente. E sempre teve de criança e adolescente, de cultura, né, do idoso, que tem também, na área de câncer, pessoa com deficiência, mas não tem nunca teve incentivo fiscal de 100% na área ambiental. E agora vai entrar em vigor um, né? Então, a gente tem que estar de olho nessas oportunidades. Para quem trabalha com a área ambiental, está estudando a lei já, né? Por quê? Porque vai sair uma portaria, quando sai a portaria, já pode apresentar os projetos, igual uma, né? Tem incentivo do esporte, por exemplo. Então, tem momentos certos do ano, né? Que a gente pode apresentar os projetos. E ameaças, aí dentro da captação de recursos, a gente não pode também fechar o olho que não exista concorrência, tá? Na captação de recursos. Eu não estou falando concorrência no mau sentido, mas às vezes o edital é ali, nós vamos financiar atividades de 10 projetos. Não adianta, né? E tem quantas organizações? Tem 700 mil organizações em funcionamento, né? E umas mais de 800 mil existentes. Então, tem sim. Então, a gente precisa saber de maneira adequada a linguagem que usar. A gente vê esse modelo Trevo, saber falar da nossa organização, saber das nossas necessidades, saber os nossos pontos fortes, saber os nossos pontos fracos, né? Saber as oportunidades que aparecem no cenário aí, seja legal, seja político, seja econômico, e também saber as ameaças. Outra ameaça, mudança no ambiente jurídico. De repente, o que acontece? Bom, mudou totalmente a forma de contratualizar com o poder público. Num primeiro momento era convênio, a partir de 2014, 2017, virou termo de colaboração, termo de fomento, né? Então, mudou tudo. Se eu não me ligo nisso, eu posso ter muita dificuldade, né? Então, eu preciso entender isso. Outras mudanças de lei, por exemplo, eu vou ter que pagar imposto sobre doação ou não vou ter? Está uma discussão agora, né? Então, vai ter a reforma tributária. Será que já entrou em vigor essa questão das organizações sem fins lucrativos não precisarem mais pagar ITCMD, que é um imposto sobre doação? Ah, eu vou vender produto. Será que eu vou ter que pagar ICMS ou não vou? Tem algum tipo de isenção? Dá para reconhecer minha imunidade de ICMS? Tudo isso, né, são ameaças que, se a gente conhece determinadas ameaças, nós conseguimos nos adequar, né? Crise econômica, a crise da pandemia, né? A crise da pandemia trouxe o quê? Trouxe uma ameaça assustadora. Aliás, os planejamentos estratégicos das organizações, muitas organizações faziam para 5 anos, para 10 anos. Eu não me imagino facilitando um planejamento estratégico para 5 anos mais, né? Acho que nem existe isso mais. Porque, gente, como as coisas andam tão rápido como elas estão andando, com a internet, com a inteligência artificial, essas mudanças climáticas, a pandemia que teve, enfim, as pessoas estão planejando em prazos mais curtos. Por quê? Porque você vai o quê? Monitorando e ajustando, porque as coisas mudam muito rápido. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia de como vai estar a inteligência artificial daqui a um ano. Estou falando essas coisas de que vai acabar o mundo, vai não sei o quê. Não, mas assim,
as coisas mudam muito rápido, né? A forma que as pessoas trabalham, naquilo que as pessoas têm que focar melhor, né? Então, eu acho importante a gente estar de olho tanto nas oportunidades quanto nas ameaças, principalmente relacionadas à captação de recursos. É que não dá para eu me aprofundar em cada estratégia, mas, por exemplo, hoje você vai no FIFE, né? No Festival de Filantropia Estratégica, que o ano que vem é em Curitiba, em abril. Ou você vai numa imersão de captação de recursos, não existe mais um evento de captação que não vá falar de captação de recursos e tecnologia. Não tem isso. Porque você vai falar de redes sociais, você vai falar de captação por WhatsApp, você vai falar de captação por meio de inteligência artificial, você vai falar de inteligência artificial generativa na captação de recursos, você vai falar, enfim, né, de robô captador de recursos. Tem um monte de coisa que dá para a gente falar. Quando eu falo robô, é robô, né, de chat GPT, por exemplo. Então, você tem especialistas hoje em captação de recursos nessa estratégia específica. Então, o que que é importante até para a gente entender? Fazer um paralelo antigamente, né? Isso bem antigamente mesmo, as pessoas tinham lá o médico da família, né? Também o advogado, né? O médico da família atendia o quê? Tudo. Atendia criança, atendia se era adolescente, atendia adulto, atendia até era idoso e no final ainda dava atestado de óbito. O mesmo médico atende todas as doenças, né? Atende todo mundo. O que que acontecia? Era uma coisa mais geral, genérica, certo? Hoje você tem especialidade, não dá mais para alguém ser genérico no sentido, no momento que você vai pôr a lupa em cada situação. Então, quando você vai falar de cada estratégia de captação, aqui a gente tem que criar o plano, entender como se planeja a captação e quais estratégias a gente vai desenvolver. Mas para cada estratégia, você pode ter pessoas muito especialistas naquilo. Hoje, se você for ver no mercado, por exemplo, aí da captação, eu sou da comissão de ética, né, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então, enfim, também sou advogado deles. É, a gente percebe que cada vez mais você tem especialistas. Por exemplo, tem pessoas que são especialistas em captação de recursos por meio de WhatsApp. Por incrível que pareça, tem isso, né? Que a pessoa era especialista em captação por telemarketing e hoje é especialista em captação por telemarketing e por meio de WhatsApp, né? E é diferente, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como criar uma inteligência artificial que capta recursos por WhatsApp. Então tem que acabar indo ver especialista, né? Então se você tem lá, vamos criar uma campanha de captação para estruturar um fundo patrimonial. Não sei se vocês sabem, a gente vai falar também. Fundo patrimonial é o que a gente chama de endowment, né? Na verdade, é uma estrutura jurídica para gerar recursos por meio de aplicação financeira para que a organização dependa menos de atividades pontuais de captação. Poxa, tem gente que só faz isso quase, né? E aí me ponho nisso. Quer dizer, as pessoas que trabalham com endowment têm que conhecer profundamente aquilo. Quem trabalha com pessoa física, tem gente que conhece, só trabalha com pessoa física, tem gente que é muito especialista em captar com empresas. E o que eu estou dizendo é que não é que você tenha que contratar um monte de gente dentro da organização, porque você vai ter todos os especialistas. Primeiro que não dá para você implementar todas as estratégias ao mesmo tempo. Então é impossível. Depois, eu acho importante você internalizar esse conhecimento, mas às vezes você precisa de alguém específico, mas você precisa ter alguém da captação de recursos dentro da organização que coordene isso, né? Porque senão você vai fazer tudo mal feito. Por isso que eu falei do médico da família. Hoje são tantas possibilidades, se você colocar uma pessoa lá e falar, olha, eu quero que você capte via internet, né, via rede social, a captação do site, programa de pessoa jurídica, de pessoa física, poder público, venda de produtos, prestação de serviço. Você acha que alguém, hoje em dia, consegue coordenar, quer dizer, não só coordenar, implementar tudo isso? Negativo. Então, a gente tem que também entender que hoje tem muita coisa especializada e é importante que a organização entenda de maneira equilibrada
como implementar um plano de captação, porque tem estratégia que tem custo. Quando eu falo às vezes, que custa captar recursos, parece até estranho isso, né? Mas pensa bem, se você fala assim, vou começar a captar recursos de pessoa física. Imagina o custo que é, muitas vezes, para você se relacionar com um grupo grande de pessoas físicas, porque não é só capacitar, é fidelizar. Então, você vai ter que ter comunicação em larga escala, você vai ter que saber como se comunicar, com pessoas físicas, a comunicação tem que ser recorrente, a comunicação tem que ter ferramentas que cheguem a essas pessoas de uma maneira que também não as incomode. Ninguém mais quer receber ligação de telemarketing. Imagina, você acorda domingo de manhã, vai atender o telefone, aí, alô, é da organização tal. Isso não existe. Por quê? Porque é claro que algumas organizações têm telemarketing, isso mudou muito, mas hoje em dia essas coisas muito invasivas podem não ser ideal para muitas pessoas, né? Então tem que saber equilibrar tudo isso, tá bom, gente? Só parei para falar sobre isso, porque senão parece que a gente vai dar uma aula e vai, assim, ter a ideia de que hoje em dia uma pessoa implementaria tudo isso. E isso não é real. Por exemplo, a experiência para você criar um sistema para vender produtos de forma recorrente, né? Você tem que ter o quê? A regularização jurídica para fazer isso. Pode vender produto? Claro que pode, mas tem que ver se vale a pena. Né? Porque se você vai fazer lá o teu plano de negócio da venda de produto e não souber precificar direito, por exemplo, não souber os tributos envolvidos, não souber a adequação fiscal para isso, você pode, além de não estar tá pagando para vender produto, você pode estar se colocando em risco jurídico. Tá? Então, essa a parte que eu queria alertar vocês. Então, muitas vezes é bom a gente implementar um tipo de estratégia por semestre, por ano, bem feita, solidificada, do que querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, tá? Então, tem que se avaliar isso, o custo-benefício de cada estratégia. Bom, seguindo, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só avisar. Beleza. Ana, você tá de olho aí, né? Tô sim. Tá bom. Então, pronto. A gente viu que a base do plano de captação de recursos era o planejamento, não é? Então, na verdade, o coração do plano é o orçamento. Só que o orçamento, ele é a tangibilização do quê? Do planejamento. Tá? Então, no nosso orçamento, a gente vai dar valor a tudo aquilo que foi planejado. Foi planejado aumentar a equipe de TI, foi planejado manter como está todo o resto, foi planejado que a infraestrutura vai ficar a mesma, foi planejado o projeto A, B, C e D para o ano que vem. Tá bom. Quanto custa tudo isso daí? É o famoso orçamento, né? E o orçamento ele tem que prever o quê? As despesas de custeio, despesa operacional e as despesas ligadas às finalidades. Isso é muito importante estar separado, gente. Porque senão aí quebra a perna de quem capta recursos. Se não tiver claro o que é despesa operacional, né, de dia a dia, e o que é despesa relacionada a cada projeto ou programa, tá? Ou serviço. Então, no orçamento isso precisa estar separado. Por quê? Porque a gente tem diferentes tipos de recursos, tá? E isso tem que ser levado em consideração na base de um plano de captação. Por exemplo, nós precisamos, como organizações sem fins lucrativos, de recursos para o operacional, ou seja, custeio. Então, são funcionários institucionais, aluguel, telefone, conta de luz, comunicação institucional, material de uso geral, internet, eh, pagamento de imposto, né, de qualquer tipo de tributo, tudo isso tem a ver com o meu operacional, com, né, despesas que a gente consegue prever, por exemplo, quanto que a gente vai ter de custo operacional, de custeio para o ano que vem, por exemplo. Por que que é importante prever isso? Porque você vai tentar captar recursos
para o operacional institucional é, por meio de incentivo fiscal, você vai ver que não dá para usar, só um dá para usar para isso. E nem é o que te dá benefício de 100%. Todos os outros incentivos têm a ver com projetos aprovados ou nos ministérios ou em conselhos de política pública. E depois você vai ter que prestar contas que você usou o recurso no projeto e não para pintar a parede da sede da organização. Tá? Então, o recurso tem que ser utilizado, né? Se eu capto recurso por meio de um edital de uma fundação, normalmente eu tenho que apresentar um projeto e depois eu tenho que o quê? Prestar contas daquele projeto, tá certo? Se eu, né, como eu já disse, de incentivo fiscal, grande maioria via projeto. Muitas empresas abrem editais anuais e aí pede o quê? Um projeto. E depois você tem que fazer o quê? Prestar contas daquele orçamento do projeto. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós chamamos de projetos selados, né? Exatamente. Tem gente que fala recurso carimbado, né? Recurso direcionado. E o que acontece? Se a gente não percebe isso, daqui a pouco eu falo o que pode acontecer. Tem mais alguém com a mão levantada? Gabriela? Eu já aparecer aqui? Isso. Posso falar? Pode sim, pode sim. Obrigada aí pela palestra, muito bacana. A minha dúvida é justamente com relação a isso. A gente pode utilizar um mesmo projeto, e enviar para diferentes organizações? Porque, assim, quando a gente manda, não é garantido que a gente vai aprovar, né? E aí eu tenho essa dúvida, né? Caso aprovado, a gente declina dos outros projetos, como funciona isso na Então, prática? no caso se você mandar para organizações privadas, depois não faz, não é um conflito de interesse, não é ilegal, tá? É você captar de duas fontes, né? Mas assim, é transparente você, de repente, usar um pouco de cada fonte para o mesmo projeto, ou seja, dividir, né? Não usar duas fontes de recursos para a mesma linha de um orçamento, vamos dizer assim. Agora, para poder público, aí não pode. Você não pode captar recursos de dois órgãos públicos para a mesma coisa. Aí isso não pode mesmo, é vedado e tal. Normalmente até em editais, muitos deles isso tem escrito, tá? Tá ótimo, obrigada. Imagina. Então, aí seguindo, olha só. Então, se eu tenho, vamos dizer que eu tenho um orçamento para o ano que vem vou falar qualquer coisa redonda, sei lá, de 500 mil, né? E aí, vamos dizer que 200 mil, 250 mil é para o meu custo operacional e o resto é para finalidade. Eu acho que até deveria ser um pouco menos, né, para o operacional, claro. Quanto menos para o operacional, você pode ser mais eficiente. Agora, se você cortar demais o operacional, você pode perder a qualidade do serviço. Então, também é outra, né, coisa que a gente tem que ficar analisando o tempo todo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou saber qual é o valor que eu preciso para o operacional e vou verificar que fontes de recursos me trazem dinheiro não vinculado, tá? E aí, quais são essas fontes? Gente, pessoas físicas, o recurso não vem vinculado a projeto, né? Eventos, captação com eventos, não vem vinculado a projeto. Venda de produtos não vem, prestação de serviços não vem, receita financeira não vem, enfim, aí tem uma série de possibilidades. A gente vai analisar, ó, para esses 200 mil, eu só posso captar de fontes que não são vinculadas. E aí eu vou ter que escolher dentre essas fontes. E aí o restante, a gente vai ver que tem que ser divididos em fontes mais vinculadas, vamos dizer assim. Tá? Se eu quiser captar todo o recurso da organização por meio de incentivo fiscal e edital, qual é a chance, qual que é o risco, né? O risco é eu não conseguir ter equipe institucional, eu não conseguir fazer manutenção
na minha sede, enfim, no lugar que eu trabalho, a minha chance é eu não ter dinheiro para melhorar nem a minha internet, não ter, ficar apertado o tempo todo, não consegue pagar a luz, você acaba virando o quê? Uma equipe um pouco, uma organização que a gente fala que parece uma sanfona, né? Ou seja, quando ela tem muitos projetos, ela infla. Aí, quando tem pouco projeto, ela mingua, né? Então, isso acontece muito. Eu já vi muitas organizações chegarem a fechar porque não tem dinheiro por dia a dia. E não é, e assim, não tem dinheiro porque não pensou nessa questão, tá? Então, vincula a fonte de recurso que mobiliza recurso não vinculado, né, a o seu custeio operacional. Ponto um. Depois, ponto 2. Antes de começar a escrever plano, hein? A gente ainda não escreveu uma linha. A gente está fazendo, anotando tudo isso, depois a gente vai juntar tudo e você vai escrever o seu plano. Mas aqui é a trajetória, como que eu passo por todas essas etapas para desenvolver meu plano e minha área de captação de recursos. Depois, recursos vinculados à finalidade. Tem a ver normalmente com o quê? Com a atividade fim. Por exemplo, se eu sou uma organização que tem finalidade desportiva, eu posso usar o incentivo ao esporte para determinados projetos? Bom, se eu tiver com o estatuto adequado, né, de acordo com a legislação de incentivo ao esporte, eu posso. E depois, daí eu vou ter que ser proponente, vou ter que ter meu projeto aprovado, enfim. A gente vai falar na próxima aula um pouquinho de incentivo fiscal, aí vamos falar sobre isso, né? Então, beleza, eu vou poder usar o recurso que eu captei via lei de incentivo ao esporte para pagar a secretária institucional? Se ela fizer parte do projeto, até consigo. Mas para ela desenvolver o trabalho dela de dia a dia institucional, não, né? Então, eu já começo a pensar, bom, mas aqui como eu estou falando de captação de recursos para as finalidades, aí eu vejo assim, mas eu também trabalho com assistência social. Então eu posso, hoje mesmo eu vi um edital que saiu de uma fundação para financiar projetos de assistência social, né? Tem uma outra que eu assessoro que também faz 2,5 milhões de investimento social por ano em organizações de assistência social ambiental. Não assistência social, né? Desenvolvimento humano, enfim, até da forma que muitos de vocês trabalham também, que eu estava pesquisando no site. É, Só que também você precisa apresentar um projeto e depois demonstrar na prestação de contas, né, que todo aquele recurso que você tinha orçado foi utilizado no projeto específico. Então, por essas fontes de recursos, eu posso captar para os meus projetos, para os meus recursos vinculados às finalidades. Então, aqui que eu vou falar de incentivo fiscal, aqui que eu vou falar de captar por edital, aqui que eu vou falar de termo de colaboração e termo de fomento com o poder público, porque também tem plano de trabalho para você usar no dia a dia, naquele plano de trabalho, os recursos que você captou. Então, tem muito isso também, tá bom? E aí tem uma terceira questão no orçamento, que é o que a gente chama de campanha capital. O que é campanha capital? Campanha capital é campanha de grande porte. Vamos dizer que eu quero comprar uma sede nova, construir uma quadra, né, esportiva, ou um ginásio de esportes, ou eu quero fazer uma grande pesquisa, né, em nível nacional sobre determinado tema, ou eu quero criar um fundo patrimonial para a instituição, enfim, campanhas de grande porte para a instituição. Essas campanhas a gente chama de campanha capital. E também as estratégias para captação de recursos em campanhas capitais, elas são muito específicas. Você tem até sites, livros sobre campanha capital, tem etapas específicas. Por exemplo, quando você vai fazer uma campanha para construir uma sede, você não pode começar a campanha já pondo no site lá, doe para a nova sede, né? Isso é estudado que a primeira fase de uma campanha de grande porte, você tem que ir direto em grandes doadores. Você tem que captar 70% de uma campanha de grande porte com grandes doadores, para depois se tornar essa campanha pública.
tá? Porque senão, só com os pequenininhos doando pouquinho, a sua chance de naufragar é muito grande. Você tem que fazer um estudo de viabilidade antes, você tem que criar um comitê da campanha. É todo uma receita, o tipo de campanha né, que a gente chama campanha capital, campanha para captar recurso de grande porte. Ela normalmente tem conta específica, tem prestação de contas específicas, tem contrapartidas específicas também, né? Então, não é a mesma coisa que captar recursos para custeio e não é a mesma coisa que captar recursos para as finalidades. Então, vocês veem que é diferente. Se eu estou num ano lá, que ao mesmo tempo eu tenho que captar para custeio, eu tenho que captar para minhas finalidades e tenho que captar para uma campanha capital, no meu orçamento tem que estar separado o que é o quê. Senão, não dá para fazer o plano de captação de recursos de maneira eficiente. Tá bom? Então, quanto eu preciso para custeio, quanto eu preciso para meus programas, projetos e serviços, quanto eu preciso para a campanha capital, se ela estiver acontecendo. Tá? Então, é assim: começar o plano, tem planejamento estratégico, se sabe o que vai fazer. A partir do que a gente sabe o que vai fazer, tem orçamento. Orçamento, entender o que é custeio, o que é finalidade, o que é campanha capital. Para cada um tem fontes e estratégias específicas, né? Ah, não tem campanha capital? Então é só para o custeio operacional e para as finalidades. Que fontes eu vou usar para as finalidades? Que fontes eu vou usar? Que fontes e estratégias para finalidade? Que fontes e estratégias eu vou utilizar para custeio? Tá? Então, a cabeça de quem trabalha com captação de recursos, ela está sempre vinculada a isso. Então, conforme você faz o seu plano de captação, seu planejamento de captação, você vai fazer um plano de ação. E aí você vai implementar o plano de ação da captação de recursos do mesmo jeito que você implementa qualquer plano de ação de projeto. E aí o resultado é recurso, né? O resultado da boa implementação de um plano de ação, do planejamento de captação de recursos. Tudo bem? Vamos lá. Enfim, feito isso, a gente tendo entendido essa estrutura, né? Então, veja bem, se alguém trabalha com captação de recursos, é importante que essa pessoa participe do planejamento e colabore com a construção do orçamento. Por quê? Porque isso é o tipo de informação que ela precisa para fundamentar o plano de captação de recursos. Porque, de acordo com os recursos que a gente já tem, por exemplo, de parceiros atuais, a gente vai ver o que falta para os projetos, para o custeio, e se tiver campanha capital. E ali é a nossa meta de captação de recursos, vai sair dali. Então, quem trabalha com captação tem que ter na ponta da língua o planejamento estratégico, aquela estrutura organizacional do trevo que a gente viu, e também saber do orçamento. São 3 pontos que eu acho importantíssimos. Aí, para o plano de captação, a gente vai criar uma coisa que se chama caso institucional. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem isso que chama case statement, né? É o caso institucional. E o que que tem nesse caso institucional? Algo que vocês provavelmente todos têm, mas muitas vezes está o quê? Tudo separado, né? E é muitas vezes não objetivo. Eu preciso ter um documento claro sobre a organização, dizendo que, tendo um histórico institucional. Gente, esse caso institucional não pode ter mais do que 12, 13 páginas. E ainda não com letrinha pequenininha e juntinha. Tem que ser uma coisa clara, mas objetiva. E tem que ter um histórico da instituição, tem que ter a causa que essa instituição atua, se ela tem um propósito de marca, enfim, como instituição, tem que ter aonde a organização quer chegar em longo prazo, que é o que a gente chama de visão, né? O que a organização faz todo dia, que é o que a gente chama de missão.
depois tem que ter as justificativas para captar recursos, ou seja, justificativas ligadas ao nosso público-alvo, ligadas ao que a sociedade precisa, ligadas enfim, a questão do nosso orçamento, o que falta para captar, né? Então, mas sempre começando com o impacto social no nosso público, tá? E a nossa causa, tá? Então, justificar. Muitas vezes justificar com números, né? Do nosso público, quantos por cento precisa do quê? Sabe? Justificar mesmo, né? Qual o público que a gente teria potencial de atingir, mas não atinge, porque precisamos ampliar os nossos projetos. Enfim, essas justificativas vão ter a ver com aquilo que se decidiu fazer, tá? Então, você vai ter lá as justificativas, todas elas pontuadas, topicadas. Daí, depois, você vai ter que colocar nisso, nesse estudo de caso, as suas áreas de atuação, né? Então, igual hoje a gente falou, a rede trabalha com advocacy e trabalha com desenvolvimento humano por meio do esporte, né? O que seja. Eu nem lembro se eu lembro que tinha alguma coisa nessa linha, né? E também coordenando, enfim, facilitando a atuação das organizações da rede, claro. É, você vai ter que saber claramente, por exemplo, o Instituto Oncoguia trabalha com o quê? Trabalha com a prevenção de câncer, trabalha com advocacy e trabalha com treinamentos. Então, três áreas, né? Uma área apoio à educação, advocacy e prevenção do câncer, né? Todos nós temos que saber as nossas áreas de atuação. E de acordo com as nossas áreas de atuação, no estudo de caso, a gente vai ter que ter claro lá quais são os programas, projetos e serviços que nós temos, tá? Então, e no final, valores a captar de acordo com o orçamento. De acordo com o orçamento, falta captar X para o projeto A, Y para o projeto B, Z para o operacional, não sei o quê. Ter clareza dos valores a captar. Você tendo um estudo de caso com o histórico, né, com as justificativas para captar recursos, né, com missão, visão, propósito, tudo isso que eu falei, né? Ou seja, áreas de atuação, programas, projetos, serviços, valores a mobilizar. Gente, isso daí já é um adianto. Por quê? Porque para qualquer pessoa que for fazer um site, qualquer um que for fazer, enfim, uma peça de comunicação, para muitos parceiros, isso já traz todas as informações que eles precisam para quê? Para o material de comunicação de apoio à captação. Tá tudo lá resumido, claro, objetivo. Então, o importante quando você faz o estudo de caso bem feito, né, que a gente elabora e você vê ele, putz, ficou redondinho, você consegue explicar. Imagina você com o estudo de caso claríssimo e tendo feito o trevo claramente. Você fala da sua organização de frente para trás, de trás para frente, para o lado, não vai ter pergunta que você se embanana e a ideia é entender isso de uma maneira muito objetiva e assertiva. Então, por isso que a gente faz esse estudo de caso, que é o preâmbulo do plano de captação de recursos. Tudo bem, eu não sei se todos vocês têm isso, mas é bom fazer, né? E é uma época ótima para fazer, que já vai servir para o ano que vem. E ainda por cima, depois que você fez a primeira vez, cada ano você vai só o quê? Adequando, melhorando, né? Vai lustrando, ele vai ficando cada vez melhor, né? Vai incluindo no histórico. Enfim, você vai estar com isso sempre atualizado, de maneira clara, objetiva, assertiva e que seja um material precioso para sua comunicação de captação de recursos, porque você vai ter tudo lá. Então, esse é outro ponto importante, que é o estudo de caso. Outro elemento importante, né, dentro dessa parte geral, a sua parte jurídica. Então, você vai pegar lá, vou captar recursos vendendo produtos.
né? Ótimo, fiz no plano de captação de recursos, definimos, vou vender a A, B, vender coisas, vou ter uma loja, um quiosque no shopping, tá tudo lindo, certo? Certo. Eu posso vender produto? Então, se não está no seu estatuto que você vende produto como uma atividade de captação de recursos, você não pode, porque é obrigatório estar no estatuto todas as atividades que você desenvolve para captar recursos. Se não tiver venda de produto, você não consegue fazer inscrição estadual para poder emitir nota fiscal do produto. E aí também você não vai conseguir nem comprar o produto. Você não vai conseguir contabilizar, né? Então, não dá para a gente pensar na captação de recursos de uma maneira isolada, tá? Ah, não, então eu vou abrir um café, vou vender sanduíche, vou prestar serviço de alimentação. Posso fazer isso? Não sei. Está adequado juridicamente para fazer isso? Primeira coisa, está no estatuto isso? Você se ajustou fiscalmente, tributariamente para poder fazer isso? Tem KNAE para isso, né? Então, já é uma parte complementar. Outra coisa, se eu vou vender produto, será que eu consigo não pagar o tributo estadual, que é o ICMS, circulação de mercadoria? Por quê? Porque eu posso ser isento do ICMS. O que que eu tenho que fazer para solicitar uma isenção e não pagar esse tributo, né? Então, antes de colocar a estratégia na rua, cerca tudo, né? Ah, mas aí dá muito trabalho. Dá muito trabalho uma vez. Se você sai fazendo de maneira atropelada, pode dar muito trabalho por muito tempo e ainda a estratégia virar o quê? Um risco institucional, né? Porque uma autuação, muitas vezes, você, né, não teve nunca a receita necessária com aquela estratégia de captação para pagar uma multa, por exemplo, de não recolher um tributo sobre doação, por exemplo. Então, isso precisa ser visto. Então, a questão estatutária, né, também a gente precisa rever se o plano de captação que a gente está construindo, ele tem suporte jurídico no nosso estatuto e na parte fiscal tributária. Então, temos que ver, verificar se tem a ver com as finalidades, verificar se a diretoria tem que fazer alguma coisa, ou se é conselho de administração, conselho deliberativo, assembleia geral, conselho fiscal. Então, tem que, né, se você vai, por exemplo, criar um fundo patrimonial, isso tem que estar fundamentado no estatuto. Vai vender produto, tem que estar fundamentado. Vai prestar serviço, vai licenciar a sua marca, mesma coisa. Tem vários pontos. Qualquer estratégia de captação tem que estar fundamentada no jurídico, né? Outra coisa, mas vou usar o incentivo fiscal, né? Seu estatuto está adequado para usar determinado incentivo fiscal? Vocês que são do esporte, provavelmente quase todo deve ter finalidade desportiva também, mesmo que seja como um meio aí para desenvolvimento humano, para mudança social. Mas a lei do esporte já aceita, né? E você quer usar um outro incentivo? Ah, mas eu também quero usar o incentivo à cultura. Para usar o incentivo à cultura federal, você tem que ter finalidade cultural específica. Específica que eu digo é assim, não é, desenvolver projetos culturais. Isso não serve para a lei de incentivo ao esporte. Você precisa do quê? Desenvolver projetos culturais, tais como nas áreas de teatro, não sei o quê. Aí tem que ter a área que você vai desenvolver e tem que ter o KNAE daquela atividade cultural para você ser proponente de projeto cultural incentivado. E ainda o projeto cultural tem que estar relacionado à tua finalidade. Ou seja, você pode, por exemplo, publicar um livro que tem a ver com o esporte. Então, você pode usar um incentivo fiscal de uma área cultural, mas que esteja interrelacionado com a sua finalidade desportiva e social. Tá? Então, tudo isso a gente vai pensar no planejamento da captação e vai conversar, né, com alguém que conheça, né, da parte institucional, estatutária, para deixar nosso estatuto adequado para o nosso plano de captação de recursos. Quando eu falo que trabalhei muitos anos com isso, né, e trabalho hoje, é porque só nos últimos anos as organizações têm percebido, né, vamos dizer assim, ah, o risco, que elas podem enfrentar de não verificar se tem suporte jurídico para desenvolver determinadas atividades econômicas, atividades de captação de recursos. Ah, vou fazer um crowdfunding. Ah, eu vou, enfim, tem uma série de estratégias de captação,
né, que a gente vai falar mais na aula que vem. Mas todas elas têm sempre Por exemplo, eu vou fazer uma atividade de marketing relacionada à causa. Eu vi que alguém levantou a mão, só um minutinho. MRC, que a gente chama. O que que é marketing relacionado à causa? É quando você vende um produto ou um serviço e atrela a uma causa. Por exemplo, eu vou vender essa garrafa d'água, 0,5% do valor da água vai para proteger a Mata Atlântica. Mas vai para a Mata Atlântica como assim? Ah, vai para a Fundação SOS Mata Atlântica que protege a Mata Atlântica. Então, quando eu vou comprar água lá no supermercado, eu olho o rótulo atrás assim, quanto tem de sódio? Aí tem lá um selinho. Comprando essa água, você ajuda a proteger a Mata Atlântica. Nossa, que legal. Então, eu vou comprar essa, não vou comprar da concorrência, porque essa aqui eu vou para casa sabendo que pelo menos com um pouquinho ajudei a proteger a Mata Atlântica. Isso tem acontecido muito, né? Então, muitas empresas gostam demais de atrelar produtos para diferenciar da concorrência a determinadas causas. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa ter o contrato adequado, você precisa ter, né, o jurídico adequado para dar suporte. O repasse do recurso vai ser por meio de doação? Você recolhe TCMD, não recolhe? De qual estado é a empresa que você fez parceria? Porque daí tem a ver com um tributo estadual, que é o imposto sobre doação. Então, junta as duas coisas, vão por mim. Agora, alguém ia me perguntar alguma coisa? Sim, sou eu de novo, Danilo, Gabriela. Imagina, Gabriela, vamos lá. A gente está se formalizando, né, em associação esportiva. E aí me surgiu justamente essa dúvida que você colocou, né, com relação ao estatuto prever essas possibilidades de captação de recurso. Eu vou prever isso nas finalidades da minha instituição, da minha Não. organização? É, é lá no mais para o final, onde você vai falar do patrimônio, do que é composto patrimônio e quais são as formas que você utiliza para gerar receita. Mas nunca na finalidade, Ah, sim. Lá eu né? já tenho que prever, então, que eu posso vender produto, que eu posso Prestar serviço, licenciar prestar sua serviço. marca, receber até aluguel. O que você for fazer para gerar receita, aliás, nessa cláusula de fontes de recursos, é bom fazer ela bem completa, porque aí você não precisa ficar mexendo muito. Mas na finalidade você tem que verificar, a finalidade tem muito a ver com os incentivos fiscais que você vai usar. Então aí você, por exemplo, vou trabalhar com criança e adolescente, você tem que ter isso muito claramente na finalidade para você poder fazer a inscrição, né, o registro no Conselho da Criança e Adolescente e poder participar de um concurso de projeto lá e receber recurso incentivado de empresas e pessoas físicas. Agora, se você não prevê isso na finalidade, você vai lá fazer inscrição no conselho, eles já vão mandar você mudar o estatuto. E aí seu trabalho vai triplicando. Então a melhor coisa é fazer tudo agora. Perfeito, tá ótimo. Obrigada, Dani. Imagina. Então, seguindo, né? Então, a questão jurídica é essa. Outra coisa interessante que você deve prever no estatuto, pessoal, com o tempo aí, é muita gente confunde, e até confunde, porque confunde mesmo, assim, sem querer, meio que aprendeu assim, mistura associado com membro ou com mantenedor. Por exemplo, quando você coloca lá, nós temos associados fundadores e efetivos, né? Isso estou falando do ponto de vista de captação de recursos. Associado fundador, aqueles que participaram lá da fundação da organização, associados efetivos, aqueles que foram entrando depois. Mas eu tenho também beneméritos, que são aqueles que fizeram alguma coisa importante. Não, não tem problema. Agora, muitas vezes eu posso ter a ideia, vou captar recursos de pessoas físicas e de empresas. Então vou fazer uma campanha para novos associados. Pronto, já se enganou. Quando você vai ter membros, quando você vai captar recursos, você não pode colocar todo mundo como associado. Não é uma campanha para novos associados. Muita gente fala assim: vou captar novos associados para eles poderem pagar por mês. Isso é um grande erro. Por quê? Porque você vai inflar a sua Assembleia Geral e a sua Assembleia Geral é quem manda na organização.
E aí, muitas vezes, essas pessoas querem colaborar, mas elas não estão nem aí para ir na Assembleia votar, não votar. Outros estão aí e conseguem, por exemplo, a Assembleia Geral consegue destituir todos os dirigentes da organização. Então, de repente, você foi lá, criou a organização, o negócio vai, quando não tem recurso, ninguém ajuda, aí depois começa, melhora, vai, começa a crescer, começa a se aproximar mais gente. E se você não sabe disso, de repente você coloca pessoas lá na sua Assembleia Geral que não comungam dos mesmos valores dos fundadores da organização, dos que entraram depois, dos que ajudaram, mas elas podem, inclusive, mudar todas as finalidades, né? Se elas tiverem maioria. Então, você precisa prever no estatuto separado o quadro de associados de um quadro de membros. Aí esses membros, eles podem ser o quê? Membros contribuintes, que são, né, pessoas físicas e jurídicas que doam de maneira recorrente, que é o tal do quadro de colaboradores, pessoas físicas e jurídicas recorrentes. Você pode ter, por exemplo, membros apoiadores, que são aqueles que são pessoas jurídicas e colaboram com um serviço pro bono. Serviço grátis, por exemplo. Ah, eu tenho lá uma agência que me faz sempre os ajustes no site de graça, porque eu mobilizei e ela faz isso porque ela quer colaborar. Então, ela é um apoiador. Ela não é um contribuinte, porque ela não contribui com recursos de maneira recorrente, mas ela apoia. Ah, eu tenho lá uma auditoria que faz auditoria para mim uma vez por ano, porque eles têm lá uma cota de 5 organizações sem fins lucrativos que eles ajudam. É mais um apoiador. E aí, um terceiro tipo de membro é o membro voluntário, que é aquela pessoa física que assina o termo de voluntariado com a organização e pratica trabalho voluntário. Então, fica um quadro, gente, onde você tem os associados, vamos dizer, fundadores e os efetivos, e você tem os membros. Aí você pode ter membro contribuinte, membro apoiador e membro voluntário. Você fica com o estatuto redondinho, tá? Com tudo isso separado. Aí, por exemplo, eu quero entrar na associação tal. Legal. O que você quer ser na associação? Vou dar um exemplo aqui do Instituto Filantropia. Eu vou lá, entro no site do Instituto Filantropia, tem lá, seja membro. Eu falo, pô, legal, o que que eu... Se você é membro, você tem desconto nisso, você tem desconto naquilo, você recebe um informativo, você recebe a revista, você tem acesso à plataforma digitais, enfim, não sei de cor. Se eu sou membro e eu quero... É isso que eu quero. Eu quero desconto, eu quero fazer curso, eu quero acesso à informação. Mas se eu sou membro, eu não vou ser chamado para votar na Assembleia Geral e nem para me candidatar para presidente do Instituto Filantropia. Agora, por outro lado, eu posso falar assim: eu sou conselheiro do Instituto Filantropia. Poxa, queria realmente ser associado agora para poder colaborar com o direcionamento do Instituto. Eu quero ver as contas, eu quero ir na Assembleia Geral, eu quero garantir que a finalidade seja cumprida, eu quero me candidatar para tesoureiro, eu quero isso e aquilo. Aí o membro não vai poder fazer isso. Aí eu posso ser associado e fazer isso. Tudo bem? Então eu tenho que me associar. É diferente de me tornar membro, né? E nunca é ser sócio, tá? Associação, você vai ser associado, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou sócio. Não, ninguém é sócio. Se é sócio é de pessoa jurídica, né? De segundo setor, né? De empresa, né? De sociedades. Aqui a pessoa é associada. Então vocês viram? Agora, mas eu quero os dois. Eu queria tanto ser associado quanto ser membro, porque eu quero contribuir mensalmente. Pode ser? Claro. Por quê? Porque aí eu quero ser, muitas vezes também, um associado que também é membro contribuinte. Eu posso ser um associado que também é um voluntário. Só que, assim, muita gente confunde outra coisa. Eu sou voluntário na associação X, né? Então você é associado? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser associado é participar da Assembleia Geral. Não é porque se você é voluntário que você é associado. Então, não confundir isso. E aí a gente vê assim, situações piores. Por exemplo, tem organizações que nem sabem quem são os associados direito, né? Porque confunde que o voluntário é associado, não sei. E aí
existe um grande problema, porque para as assembleias tem quórum. Ah, o quórum é maioria simples. Pô, se eu não sei quem são os associados, efetivamente, como é que eu vou saber se tem maioria simples ou não? E aí começa o problema de risco jurídico. Uma hora alguém não concorda com alguma coisa e a gente não consegue comprovar quórum, não consegue comprovar quem que é o associado, quem não é, e isso dá nulidade até da Assembleia, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Então, para captação de recursos, né, separem o que é associado de membro, principalmente se você for captar recursos com pessoas físicas. Ficou claro isso, gente? E aí, pessoal? Tanta coisa, né? Estamos Alguma chegando aí dúvida? nos minutinhos finais, né? Eu não quero passar porque às vezes a pessoa tem compromisso, né? E eu acho que também já foi bastante coisa para hoje. E a gente está indo bem, assim, no timing. Aí o restante a gente faz na próxima aula, né? Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar assim, passa a semana, queria começar a aula que vem, queria perguntar uma coisa da anterior. E outra coisa, podem fazer perguntas da organização de vocês, tá? Eu não me importo, não, de falar especificamente para cada um se tiver alguma dúvida, tá bom? Eu sou do Instituto Edson Reuer, aqui na Amazônia, e quero falar que nós estamos em verdadeiras conexões. Estamos com uma mentoria do Missão em Foco Itaú Social, e nós estamos exatamente levantando o modelo Trevo, Que né? legal. Trabalhando com 4 líderes que somos aqui. Então, assim, total conexão. Parabéns. Estamos alinhados. Eu também dou E aula não lá. só isso, a aula toda eu falei grande aprendizado, até botei lá no chat. Parabéns. Legal, gente. E aí, agora, a semana que vem vai sendo mais prática, tá? Às vezes a pessoa, acho até importante dessa mensagem final, às vezes as pessoas começam a captar recurso pulando exatamente tudo que eu falei hoje. E aí, meu, é que começa o problema. Porque já começa, vamos criar aqui um quadro de pessoa física. E aí vai torto, porque todos esses conceitos preliminares é o que te dá segurança e o que te dá argumento para captar, né? Então é importantíssima essa fase aí inicial, tá bom, gente? E é isso. Então, pessoal, obrigada, Danilo, né, pela conversa de hoje. Para relembrar, hoje foi o primeiro dia, nós vamos ter 2 dias, né? Então, quarta-feira da semana que vem, no mesmo horário, das 16h18, tem o segundo momento. Espero que vocês possam estar conosco novamente. Se por acaso vocês não forem participar do segundo dia, eu vou colocar aqui no chat o link para avaliação e solicitação do certificado de participação. Porém, se vocês estão programados para estar com a gente no segundo momento, não precisa responder agora, tá? Pode deixar para responder só no final, que daí vocês já falam de tudo de uma vez. E antes da gente encerrar por completo, queria verificar se quem está de câmera fechada pode abrir a câmera só para a gente tirar uma fotinho de vocês. Agora é o momento, hein? Que bonitos, muito bem. Então, sorriam. Oi, Ana, boa tarde. Tudo bom, Ana? Registrados. Oi, tudo bem você? Então, como a gente escreveu no chat também, a gente vai compartilhar os slides do professor. Também temos alguns materiais surpresa aqui que estão super interessantes que a gente vai mandar para vocês também, para vocês aproveitarem ainda mais essa formação. Tá bem? Obrigada para todo mundo e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roger, se você tiver aí ainda da Filantropia, que deu apoio também. Até mais, gente. Obrigado, Obrigada, até obrigada. Tchau, semana que tchau. vem. Muito Abraço. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.